Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui fazendo agora o segundo vídeo dessa série que nós estamos fazendo, que é uma leitura da Palavra de Deus. Nós queremos pegar todos os livros, pelo menos do Novo Testamento, bem como todos os capítulos. E no vídeo anterior, nós fizemos a introdução ao livro de Mateus, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 1. Não iremos ler o capítulo 1 todo, porque é algo muito repetitivo, falando da genealogia, mas nós vamos ver alguns fatos importantes aqui. Nós iremos pegar aqui o versículo 1, vamos ler o versículo 1, depois iremos ler o versículo 16 e depois nós iremos ler o versículo 18 a seguir. Lembrando que no meu canal eu estou organizando todos os livros, todos os vídeos, né? Em playlists. Você entra lá no canal, Bezaliel Costa, no YouTube. Aí você olha os nomes de cima, vai ter vídeos, envios, vídeos marcados com gostei, e vai ter um nome chamado playlist. Você clica nessa playlist e você vai achar todos os vídeos bem organizados, ok? Relacionado. Então, este aqui estará em uma playlist, que se chamará Mateus. Então, o versículo 1 do capítulo 1 diz: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí o versículo 18 em diante diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes o nome de Jesus. Aqui no capítulo 1, ele faz três abordagens. Ele faz uma perícope do nome Cristo, e ele faz também uma sobre o filho de Davi, e no início ele fala a respeito da geração de Jesus Cristo. Ele dá uma explicação da geração de Jesus Cristo. Aí ele diz assim: o Evangelho segundo Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus pela linha paterna, a de José, segundo o costume judaico. José não era o pai biológico de Jesus, contudo, era o pai legal, o pai registrado, aquele que registrou Jesus. Mateus fez assim a fim de comprovar aos judeus que Jesus era o Messias esperado, que governaria eternamente o povo de Deus. Pois Deus prometera que o Messias seria um descendente da família de Davi, bem como da de Abraão. Ok? Agora nós ler a perícope que ele fez do versículo 1, destacando a palavra Cristo. Ele pegou a palavra Cristo e vai dar uma pequena explicação que diz: o termo Cristo, em grego, Christos, quer dizer ungido. É a forma grega do hebraico Messias. Desde o início do seu evangelho, Mateus afirma que Jesus é o ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo. Foi ungido como profeta, para trazer conhecimento e verdade, como sacerdote, para oferecer o supremo sacrifício e expiar nossas culpas, e como rei, para governar, guiar e estabelecer o reino da justiça. Olha, eu posso trazer à memória aqui dois personagens bíblicos, especialmente do Velho Testamento. Um deles é o profeta Samuel.
Samuel era profeta e sacerdote, mas ele não era rei. E eu posso também pegar aqui Davi. Davi era rei e profeta, mas ele não era sacerdote. Porém, Jesus Cristo, como é completo, por isso ele é o Cristo, por isso ele é o Messias, o Salvador do mundo, aquele que morreu para pagar os nossos pecados, ele é rei, profeta e sacerdote. Além disso, ele é o sumo sacerdote, que sacrificou-se a si mesmo para a remissão dos nossos pecados. E foi um sacrifício único, não precisou mais fazer outro. E agora nós vamos pegar aqui a perícope, o filho de Davi. Aí ele diz, Mateus comprova que Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, o qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo ele foi formalmente registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente um descendente de Davi. A genealogia por Lucas mostra a linhagem de Jesus através dos descendentes de Maria, sua mãe, que também era da linhagem davídica. Lucas enfatiza que ele procede da carne, isto é, filho de Maria, e, portanto, um como nós. Assim, os escritores dos evangelhos declaram o direito legal e também físico de Jesus ao Messiado. Um fato que eu vejo interessante é que ele não era filho biológico de José, certo? Não era filho biológico de José. Porém, era filho biológico de Maria. A biologia diz que o pai é quem define o sangue do filho. Ou seja, como o ser humano, o pai é quem define o sangue do filho, o tipo sanguíneo do filho. Então, isto significa que desde Adão até os dias modernos, até os dias de hoje, contemporâneos, todo ser humano, todo e qualquer ser humano, já nasce com a mancha do pecado nas suas veias. Porque quem define o sangue do filho é o pai. A mãe gera ali a criança, o pai é quem planta a semente dentro da mãe. Portanto, a criança já nasce com pecado, já nasce em pecado, já nasce com a veia cheia de pecado. Porém, Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo não foi gerado por homem. Jesus Cristo foi gerado pelo próprio Deus. Jesus Cristo não teve a participação do homem para nascer. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Uma parte interessante aqui da genealogia, aqui no versículo 16, eu li antes de fazer esse vídeo, todo este capítulo. Vocês podem ler aí nas suas casas e prestar atenção. Que diz assim, fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, e assim vai sucessivamente. Porém, quando chega aqui, no versículo 16, diz, por exemplo, no versículo 15, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, vírgula. Agora não diz que José gerou a Jesus. Depois da vírgula diz, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, José não gerou Jesus. Quem gerou foi Maria, através do Espírito Santo. Então, Jesus nasceu sem contaminação nenhuma. Jesus não nasceu manchado com a mancha do pecado. Ele nasceu puro, imaculado. Por isso que o sangue dele tem poder para te salvar, porque vem diretamente do Pai. E aqui tem uma explicação do versículo 16 que nós iremos ler agora, que diz: o nascimento virginal de Jesus é salvaguardado na sua genealogia. Note que a palavra gerou é usada no caso de todos os nomes até chegar a José. Aí a declaração bíblica muda. Não está escrito que José gerou a Jesus, mas sim que José é o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ok? Agora nós vamos para o versículo 21, que diz: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui na explicação diz: Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, ou Yeshua, Josué, que significa o Senhor salva.
O termo define a futura missão do Filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa. Através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado. Basta simplesmente ter fé e arrepender-se dos seus pecados, que aí você será perdoado por causa do sangue de Jesus. Aí aqui no versículo 23, né? Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vamos lá, é um pouco extensa essa. Tanto Mateus como Lucas concordam em declarar inequivocamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intervenção do Pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo. A doutrina do nascimento virginal de Jesus de há muito vem sendo atacada pelos teólogos liberais. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino nascido de uma virgem que seria chamado Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco. Essa predição foi feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. A palavra virgem é a tradução correta da palavra grega paternos, empregada na Septuaginta. A palavra hebraica significando virgem, alma, é empregada por Isaías, designa uma virgem em idade de casamento e nunca é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto a da virgindade. Mateus e Lucas afirmarem, daí Isaías, Mateus e Lucas afirmarem a virgindade da mãe de Jesus. É de toda importância o nascimento virginal de Jesus, para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar. Ele teria que ser uma só pessoa, tanto Deus como um homem impecável. O nascimento virginal de Jesus satisfaz essas duas exigências. A única maneira dele nascer como homem era nascer de uma mulher. A única maneira dele ser um homem impecável era ser concebido pelo Espírito Santo. A única maneira de ele ser deidade era ter Deus como seu Pai. A concepção de Jesus, portanto, não foi por meios naturais, mas sobrenaturais. Daí, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso, Jesus Cristo nos é revelado como uma só pessoa divina com duas naturezas, uma natureza divina e humana, mas impecável. Por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano. Como o divino Filho de Deus, ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Como ser divino e também homem impecável, ele preenche os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um e também como sumo sacerdote para interceder por todos os que, por ele, aproximam-se de Deus. Agora o versículo 25, que diz: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Não a conheceu. A expressão até que chama a atenção para o fato de que depois do nascimento de Cristo, José e Maria tiveram todo o relacionamento físico comum de um casal. Sabemos que Jesus teve irmãos e irmãs. Ok, agora nós estamos finalizando. José não teve relacionamentos sexuais com sua esposa até o dia em que Jesus Cristo nasceu. A partir dali, eles tiveram uma vida normal, de um casal normal, tiveram outros filhos, que era filho legítimo, biológico de José. Esses já nasceram com a mancha do pecado por causa do tipo sanguíneo. Porém, Jesus Cristo não, ele é filho de Deus. Deus abençoe, fique com esta palavra no seu coração. Maranata.